Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia do discurso do Powell, né, galera? Bora para nossa análise diária. Que hoje o dia foi de um loss um pouco. Foi pouco, né? Menos de R$ 15 de loss, tá, galera? Hoje eu meio que nem ia operar, galera, porque, como vocês podem ver, meu pouca memória, né? Ele tá travando um pouco a minha máquina aqui. Não resolvi isso no final de semana. Isso me estressou muito durante o pregão, tá, galera? Mas mesmo assim, eu consegui fazer algumas operações, tá? Então bora para nossa análise. Pessoal, como vocês podem ver, né? Se tá gravando ainda, o PC ele meio que travou, tá? Então, bora aqui para nossa análise, né, galera? Então, as bolsas numa alta, né, pessoal, por causa dos juros, pessoal, os bondes americanos, eles arrefeceram durante um certo momento aqui, né, mas depois eles começaram a pegar tendência, né, pessoal? Até tava um pouquinho mais em alta, tá? Aliás, o nosso juros, né, galera? Porque os juros, deixa eu mostrar o nosso juros aqui, pessoal. Deixa aparecer o nosso juros aqui, né? Então, o nosso juros arrefeceram, né? Aqui a gente tem o arrefecimento dos juros. Foi justamente essa movimentação que fez a nossa bolsa ela entrar numa tendência logo na primeira 1 hora de mercado, né, galera? Olha aqui os outros vértices, pessoal. Os vértices tudo caindo, né, pessoal? Então, aqui foi uma tendência clara que eu nem consegui entrar, né, pessoal? Não consegui entrar. Mas os outros DIs, né, pessoal, eles estavam meio que um pouquinho mais flat. Os índices estavam subindo, tá? Estavam subindo, mas eles sentiram a abertura do mercado americano, né? Que jogou também nossa bolsa um pouco mais abaixo, mas depois com as falas de Powell, nós tivemos uma retomada da alta, né, galera? Metais, pessoal, metais aqui, o ouro, prata na alta, né? Nós vimos também o nosso, deixa eu mostrar aqui o nosso DXY, tá? Deixa eu carregar. Tá muito lento, pessoal, tá? Ficou assim o dia inteiro. O AROR ficou meio que zerado, tá? Tava meio negativo, meio positivo, agora tá 0,33, que seria o nosso minério de ferro, né, galera? Então, voltando aqui, né, mini índice, pessoal, e ainda tem nossas moedas, né? As nossas moedas, o Forex em si, né? O Brasil perante o mundo, ele tava um pouco perdedor, né? Depois ficou um pouco ganhador e ficou meio flat, né, galera? Mas eu já vou mostrar quando for o dólar, né, pessoal? Nós fizemos a análise do dólar. Então, galera, a gente já viu aqui, né, que o mini índice ele fez essa movimentação no qual ele buscou o POC e o ajuste, tá? Quando ele buscou o POC e o ajuste, tá? Eu não consegui aqui entrar, tá? Eu não consegui entrar aqui nessa compra, tá, pessoal? Ele fez essa movimentação, tá? Não deixa, basicamente ele saiu do zero, olha aqui, 0% e veio, né? Subiu só em 1. Ele não deixou recuo, né? Quando ele deixou esse recuo aqui já estava perto da abertura do mercado à vista. Aí eu não quis entrar, né, galera? Porque ele subiu 1% de alta. Aqui é o mais interessante nós esperarmos a abertura do mercado à vista. Por quê? Aqui está faltando mais ou menos uns 8 minutos para abertura, tá? Se ele tivesse feito um recuo, né, antes, aí sim seria mais interessante, né? Mas ele entrou naquele modo, né, que tu não consegue entrar, tá?
Inclusive, em uma frequência, eu queria pelo menos que ele voltasse 2 frequências para eu poder comprar. Nem isso ele estava fazendo. Ele estava seguindo reto, né? Uma frequência e voltava já a, a compra, né, galera? A compra atuou muito forte aqui. Mas a melhor compra do dia realmente, para quem conseguiu, foi comprar no POC no ajuste, né? Quem conseguiu manter, pelo menos conseguiu chegar num porcento de alta, né, galera? Tá, então a gente viu aqui a abertura do mercado à vista, né? A abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Na abertura do mercado à vista, eu esperei o recuo, né? Só que aqui eu cliquei, né? E pessoal tava travando, tá? O computador aqui ele tava travando. Então, deu um duplo clique, só que meu mouse ele tava em cima da compra, né? Porque eu já queria comprar. Aqui eu comprei, tá, pessoal? Aqui eu comprei, só que a operação não avançou, né? Ela não avançou conforme nós queríamos, né? E além disso, ele fez uma movimentação rápida, né? Então, estava esperando esse arrefecimento, ele voltou, né? Ele veio aqui no POC, pelo menos da segunda meia hora, né? Aí aqui seria o nosso gatilho de compra, tá? Mas a gente tem que esperar ele interagir aqui e subir, né? Ele fez, eu fiz um pequeno médio, só que ele me tirou, né? E ficou aqui meio que testando essa área, tá? E eu não quis entrar porque eu queria que ele viesse um pouco mais embaixo, tá, pessoal? Eu queria que ele viesse um pouquinho mais embaixo, testasse essa área, ele testou, mas eu queria que ele testasse mais um pouco para poder comprar, para eu pelo menos fazer uma parcial aqui, tá? Mas ele não veio, né, pessoal? E depois, né, ele fez uma movimentação na abertura do mercado americano, olha só, né, pessoal? Então a gente viu aqui os nossos índices, né? As ações aqui abriram em alta, né? Os índices abrindo em alta, tá? Depois os ETFs, galera, na alta, né, pessoal? Aqui a gente tá nossa linha zero e basicamente tudo na alta. Depois que a gente teve um pequeno arrefecimento por causa da abertura do mercado americano, tá? Aqui eu ainda estava um pouco mais propenso a comprar, né, galera? Até aqui eu estava um propenso a comprar, tá? Mas depois ele fez um recuo, tá? Ele fez um recuo mais profícuo, né? Aqui o meio que o mercado ele devolveu parte dos ganhos. Olha aqui o arrefecimento, né? Vale, Petro, né? Então essa pequena guinada aqui para baixo, eu achei que seria interessante já entrar na venda, né? Então eu vendi aqui, tá? Aqui tá aqui o tique, tá? Depois eu encerrei, né? Porque ele carrega liquidez, né, galera? Então o mercado ele carrega liquidez, aí a gente já tem um POC, o POC passa para cá. Então quando ele corta, né, e volta, pode ser que a gente tenha retomado a tendência de queda, né, galera? E como o mercado americano ele devolveu, tá? Aí eu quis vender, só que ele não agiu assim, né? Não, ele não começou a fazer essa movimentação que nós gostaríamos, mas inclusive ele ficou um pouco, perdeu um pouco mais o ímpeto, tá? As cotações elas deixaram de correr mais um pouco. Eu entendi que o mercado aqui ele começou a esperar as falas de Powell, né, galera? Então aqui umas 11h30, Powell começou a ser apresentado e depois começou a falar, tá? Eu deixei aqui a média, né, galera? Eu deixei uma média aqui porque ela fica balizando, né? O que foi que aconteceu, né? Powell falou um pouco das perspectivas de juros, né? Sobre a inflação, sobre a guerra, sobre ele mesmo, né? E meio que não falou nada, né, galera? Meio que não falou nada. Ele só falou que não vai procurar se meter com o novo presidente do Fed, né? Que é o Wash, né? E ele deixou assim por menor, né, galera? Então essa movimentação fez com que os nossos juros eles caíssem, tá? Eles fizeram uma movimentação um pouco contrária depois. Deixa eu mostrar de novo aqui, né? Então ele fez um pequeno movimento aqui, né?
depois voltou a cair, tá, galera? Então, os juros aqui ele seguiu na pernada, mas depois ele começou a ficar aqui um pouco mais flat, só que para queda ainda, tá? E depois eles retomaram a queda. E era esse movimento que eu estava esperando, né? Então, o que foi que aconteceu? Ele fez essa movimentação, né? Só que ele não conseguiu tocar aqui, né? Ele não conseguiu tocar aqui. Aí eu esperei, né? Um recuo que de voltar, pelo menos aqui, né, galera, para comprar e fazer essa movimentação aqui, né? E comprar, vislumbrar, nós chegarmos aqui no 185.500, mas ele nos tirou antes, né, pessoal? Então ele fez uma movimentação, aí sim ele seguiu, né? E aqui eu dava pra gente ter feito um médio, né, galera? Mas ele nos tirou antes. Então, nós fizemos essas operações, né? Deixa eu colocar aqui negociações, relatório de performance, e nós ficamos assim, 12,80, né? Basicamente no 0 a 0, tá, galera? A gente teve operação, tá aqui o nosso resultado, operações, né? Então a gente teve duas vencedoras e duas perdedoras, mais, né, 4 operações. Tenho que aumentar esse meu saldo, né? Tem que ficar 50-50, tá? Porque se eu deixar 50-50, como eu pego as tendências, né? Ou pelo menos tento, quando eu pegar uma tendência boa, aí sim eu vou poder fazer pelo menos uns 20% da conta, né? Que é de 1.600. Então a gente vai poder estar fazendo os 200, 250, 300, tá? Fato é que ele tem nos tirando, né? A cotação elas vem nos tirando. E se eu achar que eu devo aumentar a mão aqui, né? Por exemplo, se eu fico nessa operação aqui, né? Que eu já ensinei aqui a vocês operarem, né? Então a gente tem uma notícia, coloco a média aqui, tá? É interessante nós ficarmos observando, né? Essa é como a cotação, né? Se os players ainda estão defendendo, né, pessoal? Se os players estão defendendo o preço médio dele depois, né, que eles investem um certo montante, né? Depois que eles fazem um certo aporte. Só que ela fez a movimentação, né? Ficou aqui no POC, veio na mínima dessa, pelo menos dessa meia hora aqui, né? E voltou aqui pro POC. É verdade que é um stop normal, tá, galera? Isso aqui é um stop normal, porque ele poderia seguir e fazer esse movimento que nós vislumbrávamos. Mas, né, a cotação, né, às vezes ela fica errônea e procura preços melhores, né, para compra, para depois fazer a movimentação que nós esperamos. Daí eu já não quis também, pessoal, tá operando, porque eu vou tentar melhorar, né, colocar uma memória aqui no computador, porque realmente tá muito ele tá muito parado, né, galera? Então tá bem ruim mesmo, tá? Ok, vamos colocar aqui o dólar. Pessoal, o dólar futuro hoje ele meio que lateralizou, né? Ficou trabalhando de forma lateral. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos na pré-rolagem, né? Amanhã é a rolagem, tá, galera? Então o dólar, pessoal, hoje a moeda real ela ficou um pouco positiva, um pouco negativa, tá? A verdade é que o dólar ele fez um movimento conforme as outras moedas também, né, pessoal? Deixa eu até mostrar aqui. Eu acho que eu tenho isso aqui, né? Então a gente viu aqui, ó, essa pernada aqui de baixa logo na abertura do mercado, pareado com juros, né? É o que eu tenho as outras moedas, tá? Então tenho aqui as outras moedas como perante o nosso real, né? Então é um BRL. Então a gente viu essa movimentação, depois elas ficaram espaçadas, sendo que um pouco positivas aqui, com alta de 0,50, 0,39, 0,20 e negativa, né? Com menos 0,51, menos 0,31, menos 0,21, né? Então
Nosso dólar ele ficou aqui nesse range, eu acho que não tem nem 30 pontos aqui, se eu não me engano, tá, galera? A gente tem aqui, deixa eu aumentar aqui, né? Boa. Então a gente tem aqui o preço futuro tá lá em cima, né? Ele tá trabalhando no preço à vista, tá? Mas já amanhã, possivelmente, ele já vai estar trabalhando no preço futuro, tá, galera? Então, preço futuro aqui, preço futuro e preço à vista, né, galera? Então, a gente tem aqui a máxima, taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, máxima da CME, mínima da CME, né? E trabalhou abaixo da mínima, né, da CME. Ajuste POC de ontem, né, galera? Esses números aqui, né, no 245 ele ficou meio que balizando o mercado, né, pessoal? A gente também tem aqui a Petax, né, de sexta-feira. Então, o mercado ele já abriu na baixa, né, aqui perto do parâmetro de abertura, que se eu não me engano é 39, tá? 239, ele fez essa movimentação, né? Tocou aqui na máxima da CME, ficou brigando aqui no ajuste, né? No ajuste e no POC de sexta-feira, né? Tocou no na Petax, né? Aqui na nossa Petax de sexta-feira também e ficou aqui brigando, né, galera? Depois que os juros ele caiu, né? Os juros caiu, então o dólar ele começou a cair também com juros, né? Buscou aqui a taxa mínima de câmbio e aqui a gente tem o 25, né, galera? Infelizmente eu não tava observando o dólar, eu observava às vezes, tá? Mas não de uma forma profícua para eu poder estar operando, né? Então a gente tem aqui primeira Petax, tá? A média da Petax, né? Então ele começou a ficar um pouquinho mais comprador em cima do primeiro spot do dia, né? Depois jogou segunda taxa, né? A taxa à vista aqui acima. E quem comprou aqui fez uma movimentação interessante porque a primeira saída seria no ajuste, né? E a primeira parcial, né? E depois o intuito seria realmente nós visitarmos a máxima de até então, que está no dos aqui a gente tem o 250, né, galera? Então o dólar ele vai ficar meio que brigando aqui, sendo que para mim a melhor compra, né, seria no 200, tá? Ou 225. A melhor venda seria no 275, né? Só que ele tá pouco mais ticado, né? O dólar ele tá brigando aqui, ele lateralizou, porque se nós formos olhar, né, aqui a gente tem o POC, né? Então eu já ensinei isso aqui para vocês. Aqui nós procuramos estar comprado e aqui nós procuramos estar vendido, porque ele começa a lateralizar, né? Se nós formos olhar para o trade location, essa aqui é a forma mais proficiente de nós estarmos operando, né? E aqui a gente passa calor, tá, galera? Aqui no POC, que é o Point of Control, que é onde o ponto de controle, né? O nó de maior liquidez, né? É aqui onde o mercado ele se trava e trabalha, tá? Fica trocando contratos. Então, como hoje o preço ele ficou trabalhando, né, na taxa à vista, então a gente tem aqui a Petax final. Opa, eu acho que é essa aqui, né? Deixa eu estar ajeitando a Petax aqui. Então tá aqui, galera. Ela só estava colocada de forma errada, né? Então a gente tem aqui que ele interagiu com o preço à vista, né, com o spot do dia, deixou as médias colada uma com as outras, né? Então hoje ele fechou a simetria do câmbio porque nosso câmbio ele é flutuante, né? E além disso, nós temos aqui a nossa média contratual, no qual a cotação ela conseguiu visitar, né, o nosso preço à vista, deixou as médias fechadas, então aqui o montante desses contratos, né? A gente tem aqui o POC trabalhando com a nossa média contratual, então o câmbio ele fechou a simetria da manhã, tá? Possivelmente ele vai deixar o nosso ajuste acima do spot do dia, tá, galera?
Então, entre os potes do dia até o nosso 250, possivelmente, tá? Mas é interessante nós vermos como vai estar a cotação às 3 horas da tarde, né? Para daí fazer alguma coisa. Então, basicamente é isso, galera. Vou estar resolvendo esses problemas, tá? No operacional aqui, né? Porque nós precisamos ter a nossa paz, né? A gente precisa ter uma certa paz para podermos operarmos. Então, galera, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com amigos de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!